irmãos, de uma forma bastante educada, para os irmãos sentarem um pouquinho na frente. Eu falo muito baixo, por isso é difícil da gente se comunicar. E o que acontece? Quando a gente senta na frente, a gente está dando primazia a Deus. A gente está atrás, parece estar afastado. Entende? Então a gente fica na frente. Você sabe, o pastor, o pregador na frente, ele se sente muito feliz quando ele consegue compartilhar o que ele mastigou, o que ele pegou para a igreja, para os filhos, para os membros da igreja. É como vocês quem já viu galinha quando ela choca e tira pintinhos? Já viram? Pois é. Vocês viram que ela pega um besourinho e ela chama os filhotes para perto dela para compartilhar? Entende? O pastor, ele vai na mina, ele vai onde se extrai pedras preciosas, e ele extrai pedras e ele distribui com a igreja. Então, se você estiver mais perto aqui, é que nem eu falei, a galinha, né, que pega os pintinhos, chama todo para juntinho dela, para compartilhar o alimento que ela pegou. Se você se sentir bem aonde está, fique à vontade. Mas a minha vontade, é que você ficasse aqui na frente, para a gente olhar nos olhos. De longe, assim, eu não enxergo os olhos dos irmãos. Preciso melhorar, eu trouxe óculos, né? Também não há necessidade, eu cheguei nem até os 90 ainda, então está tranquilo, não há necessidade. O médico, quando eu era pequeno, ele disse que eu iria ficar cego, não ia demorar muito tempo, que eu sofria muito, principalmente desse olho aqui. Eu tinha 5 anos de idade, minha mãe me levava no médico, sempre periodicamente, uma vez por mês, e aquela coisa muito difícil de resolver. E eu tomava uma injeção, essa injeção eu me lembro até hoje, porque eu negócio bem demais. Era da cor de café preto, café bem forte. Ela se chamava Protigeton. Se for procurar, não existe mais. Já faz uma porção de anos que isso aconteceu. Mas vocês me conhecem, né, pessoal? Sim ou não? Sim. Muito bem. Eu sou aquele, rapidinho, né, pessoal, vou dar esse testemunho. Eu sou aquele que viveu muito tempo pelas ruas, como indigente, pelas sarjetas, bancos de jardim, carros velhos, na rua. A pessoa passava e chutava a minha cabeça e me cobria com jornal. E há algum tempo fiquei nas ruas. Por que eu fiquei na rua? Eu tinha 15 anos, 16 anos, mas nunca me misturei com a galera que estava na rua, fazia as coisas erradas. Eu saí de casa porque o meu pai me proibia de estudar. E eu queria estudar. Ele achava que para vencer na vida tinha que ser no campo da enxada, na roça. E eu saí de casa, queria estudar e tal, e sofri muito. Depois, qualquer dia, eu passo para vocês o meu currículo, minha história de vida, para vocês terem uma ideia, tá bom? Mas vamos ao que nos interessa hoje. Nós estamos reunidos aqui com uma finalidade. Nós estamos aqui porque queremos aprender mais de Deus. É a nossa intenção. Mas tem um grupo de pessoas no mundo inteiro, compostas por 6 mil e poucas religiões do mundo, cada uma diferente da outra, cada uma falando uma língua, e eles não têm o mesmo privilégio, porque eles foram conduzidos por ensinamento errado e levaram eles àquela situação, e ninguém tira da cabeça deles que aquilo está errado. É difícil. Você fala com uma pessoa que tem religião, graças a Deus que vocês não têm religião, espero que não tenham, porque religião é um troço esquisito. Toda religião foi criada pelo homem com finalidade e propósitos pessoais. Cada um
tem uma história. Se vocês conseguissem reunir os líderes religiosos do mundo inteiro e fizessem uma enquete, fizessem uma entrevista com cada um deles, eles iriam lhe falar. Você perguntaria a eles: por que você deixou o seu convívio familiar, a sua casa, seu emprego, a sua atividade, para seguir a esta religião? Ele vai lhe dizer: é um chamado de Deus. Se você perguntar ao outro, é um chamado de Deus. É um estádio de futebol inteiro. Você vai ficar 3 meses perguntando: é chamado de Deus, chamado de Deus, chamado de Deus. Agora pergunta-se: será que é um chamado de Deus? Com quem está a verdade? Com a igreja Caminho é Cristo, amém? Amém. Nem sempre. Com a igreja da graça, com a igreja, a verdade está em Cristo. Por que as religiões se separam? Por causa do ensinamento distorcido. O camarada recebe, para ele, receber uma orientação, receber uma revelação, e ele começa a inserir, junto com a Escritura, o ensinamento dele. E você vai e ele está falando da Escritura, está falando da Bíblia. Se você for no centro espírita, eles estão na biblioteca lá em cima da mesa. Tem até centro espírita, o caminho, como é que é o caminho da graça, o caminho não sei o que lá, falando da Bíblia. Mas será que eles estão realmente seguindo a Jesus? Ou estão seguindo os seus próprios pensamentos? Vamos à lição, mas primeiro quero cantar com vocês o hino, que é muito bonito. Sobre a verdade. O que liberta você não é religião, não é você ser devoto disso ou daquilo. O que liberta você é conhecer a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Você fala: Jesus. E quando Jesus estava orando pelos discípulos, em João 17, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em qual dos dois momentos Jesus está sendo coerente? Nos dois. Que Jesus e a palavra de Deus são a mesma pessoa. Deus e a sua palavra são a mesma pessoa. Você, quando se une com a palavra, se torna a mesma pessoa com Deus. 1 Coríntios 6,17. Vamos cantar esse hino. A verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho enviou, para que todos que nele creem, vida eterna possa ter. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente estamos livres, somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. É um prefácio daquilo que nós vamos falar, cantado, né?
dar o estudo. O estudo que eu preparei era para fazer meia página, porque realmente dá para compactar, né? Mas eu fui escrevendo, e de repente deu uma página inteira. Aí escrevi mais um pouco e tal, fui procurando ensinamento, né? Pelo menos 3 livros, né? Alguém aqui já leu Seitas e Heresias? O livro? Não? Seitas e Heresias. Alguém trouxe lápis de papel para anotar, pessoal? Trouxe? Parabéns. Alguém já leu Espiritismo, a Magia do Engano? Já leu? Não? Já leram Mais Esperto que o Diabo? Sim ou não? Sim. Pronto? Parabéns, depois eu quero que você dê uma aula sobre isso, viu? Gente, é importante demais. É ou não é? Ele mostra as estratégias que ele tem desde o Éden, desde a criação do mundo, que ele vem trabalhando na mente das pessoas para conduzi-las para onde ele quer. E as pessoas, 98% dos meus pensamentos e dos seus pensamentos não são seus. É do diabo. Então você tem que vigiar aquilo que você está pensando. Porque ele entra sorrateiramente e começa a raciocinar com você, juntamente com você. Começa a raciocinar. E daqui a pouco ele está tomando conta dos seus pensamentos e está te conduzindo para onde você não quer. Amém? Então é importante você vigiar os seus pensamentos. Porque a palavra você ouve com os e ela vai para o e se transforma em ouro, pedras preciosas, para nós adquirirmos e se firmar nelas. Vamos ao estudo? Talvez até 2 da manhã a gente termine. Eu falei para o pastor Vanderlei, muito obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigado. Eu fico feliz por isso. Eu falei para o pastor Vanderlei que talvez não dê para a gente mastigar isso aqui para vocês num dia só. Leva mais ou menos 4 dias para gente fazer isso. Tá? E se a gente ficar aqui para chegar até o fim, eu creio que até 5 da manhã a gente consegue. É difícil? O apóstolo Paulo pregou a noite inteira. E ninguém piscou o olho. Só o momento que ele largou o púlpito foi quando o camarada caiu lá e ele quebrou o pescoço e ele foi lá e ressuscitou o cara que estava morto. Aí ele veio para a reunião, duvido que ele tenha dormido mais. Muito bem, Jesus pregou 3 dias, não foi? Nós não podemos ficar 3 horas aqui, podemos? Vamos lá. Seitas e heresias, resumo, meus amigos e meus irmãos. O assunto que vamos tratar aqui hoje é sério e extremamente importante e merece toda a nossa atenção. Toda a nossa atenção. Quando você desvia o seu olhar para o lado, não é você, é uma estratégia de Satanás. Tudo aquilo que impede de você ficar ligado na palavra, não é de Deus. É uma interferência estranha. Uma vez eu estava numa certa igreja, e a coisa pode parecer bastante espiritual, mas não é. Estava numa certa igreja, e a pregadora estava lá pregando, toda animada e tal, aquela coisa toda. De repente chega uma pessoa na porta da igreja, e se joelha lá, e chorando e tal, e aquela coisa toda. O que ela fez? Ela pegou, saiu do culto e foi lá atender a pessoa lá na frente. Falta de entendimento, falta de sabedoria, porque a gente não pode impedir a palavra de Deus, não pode cortar pelo meio, não pode cortar na metade, seja o que for. Por isso que é importante a gente prestar atenção para não perder o fio da meada. Primeiramente, eu queria que você lesse, abra a Bíblia aí no livro de Deuteronômio, para ver o que Deus está nos falando hoje. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, 5º livro da lei. Já acharam? Obrigado.
Quem tem a voz bonita, leia primeiro versículo até o 4. Eu quero a interação de vocês, eu quero que vocês participem. Deuteronômio capítulo 32, versículos de 1 a 4. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falai. Ouçam até as palavras da minha boca. Proteja a minha doutrina como chuva e destina as minhas palavras como orvalho, como chuvisco sobre a erva e com gotas de água sobre a relva. Porque apregoai o nome do Senhor e engrandecei o vosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Amém. Vocês entenderam o que está falando aqui? Deus fala: inclinai os ouvidos tu, ó céu, e preste atenção na minha palavra, tu, ó terra. Ah, mas aí não está falando comigo, está falando com um monte de terra, não é comigo? E nós somos o quê? Terra. Fomos feitos do pó da? Então nós somos terra e temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Outra pessoa, Jeremias 22, 29. Já está? Eu já sei. Rapidinho, pessoal, para a gente não demorar. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Você entendeu? 3 vezes Deus está falando. Ó terra, terra, terra. Aí tem um vocativo. Ó terra. Ele repete 3 vezes para você ouvir o quê? A palavra do Senhor. Então não se embarace com as coisas da vida. Não preste atenção em outras coisas a não ser na palavra de Deus. Se você estiver na palavra, ninguém pode te resistir. Ninguém pode te resistir. Por quê, pessoal? Porque a palavra de Deus, ela é luz. Quando você transmite a palavra de Deus, você está transmitindo. Tem pessoas que vêm aqui em umas trevas, não é brincadeira, fumando, bebendo, falando palavrão, não sei o que lá, doente, e de repente você vê e fala: eu fui curado aqui e tal. Aí o pastor fala: maravilha, bom, parabéns. Só que na porta para fora, o problema volta. Por quê? Porque aqui ele recebeu um facho de luz, palavra, e as trevas que estavam nele desapareceram. E ele ficou bem, ele ficou curado. Entende? Então a palavra de Deus, ela é luz. E como é que ela clareia o ambiente onde está? Salmo 119, versículo 130. 119, 130. Vamos lá. Vamos A para lá. entrada das tuas palavras da luz dá entendimento aos simplícitos. Eu não entendi. A entrada das tuas palavras da luz dá entendimento aos simplícitos. Alguém tem outra tradução aí mais? A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras dá luz. Ela transmite luz. Ela produz luz. Ou seja, a palavra de Deus é um gerador de energia. Ela produz luz e dá entendimento aos simples. A qualquer pessoa que tem um coração humilde, ela dá entendimento. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Muito versículo. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com o que você ouve.
e também com os seus relacionamentos. Jovens, cuidado com o seu relacionamento. Com quem você está se misturando? A Bíblia diz em Amós 3,3 que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Quando você anda com uma pessoa, você está dizendo: é meu amigo, faz parte do meu convívio, do meu relacionamento. E você começa a absorver as coisas que ele pratica, que ele fala, como ele pensa, você começa a absorver. E 90% dos nossos relacionamentos nos conduzem para isso, para a perdição. 99%. Então é muito importante a gente procurar escolher as nossas amizades. A pessoa é de Deus. Não, ela não é, mas é gente boa e tal. Cuidado. Se ela não é de Deus, você não pode ter um relacionamento com ela. Por quê? Porque ela não gosta do teu pai. Imagina você chegar para um indivíduo que detesta o teu pai e não gosta do teu pai, e você ficar com amizade com ele. É ruim, né? Então você deve andar sempre com pessoas que pensam como você pensa, como você foi instruído na palavra. Amém? Amém. Também sobre relacionamentos. Não podemos ver, nós podemos ver e ouvir de tudo. Você pode ver e você pode ouvir de tudo. Não estamos isolados do mundo. A gente vê e ouve de tudo. Mas reter somente aquilo que é bom para o nosso crescimento e edificação. 1 Tessalonicenses 1. Vai abrir no 1 Tessalonicenses 5:21. O outro abre em Jó 34. Abre em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. O outro abre em Jó 34, versículos 3 e 4. Vou chegar na metade de uma folha, eu falo, só com duas eu não dá para. 1 Tessalonicenses 5:20. Isso. Examinai tudo e retei o que é bom. Só isso. Tá bom. Examinar, eu disse que você pode ouvir, você pode ver tudo, mas você deve reter apenas aquilo que é bom para o seu crescimento e a edificação da sua própria pessoa. Amém? Quem achou aí o Jó 34, versículo 3? Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Entende? O ouvido está para a palavra, as regras de 3, né? Quem fez a regra de 3, matemática? O ouvido está apontando na palavra. Amém? Ok. É por isso que Jesus disse que a gente deve ver com os ouvidos. Será que está certo isso? Jesus, quem falou isso? Deve ser ouvido. Hã? Jesus falou que a gente deve viver com os ouvidos. Que coisa! Será que está certo Lucas 8:18? Irmã Delma é veterana aqui no Jardim Pereira.
Quem lê alto aí para mim? Vezes, pois, como ouvi. Isso. Vede, pois, como ouvis. Como é que você ouve? Aquilo que você lê. Você leu lá que você foi curado pelas feridas de Jesus, capítulo 53, versículo 4 e 5 de Isaías. Você leu lá? Você leu também em Mateus 8,17? Você leu em 2 Pedro 1,3? Não, nós vamos ler qualquer dia aí. Como é que você leu? Que você foi curado pelas feridas de... Como é que você tem que ver o seu corpo? Hã? Curado. Você ouviu, você leu, você ouviu que você foi curado pelas feridas de Jesus. Quem falou isso? O profeta Isaías, já profetizando a respeito do Messias. Depois nós vamos ver aqui para frente o que aconteceu com João Batista, que era primo dele, primo de Jesus, né? Que aconteceu aqui o episódio. Vamos lá. Entendeu aí, irmão? Vê depois como diz. Seitas e heresias existem desde a fundação do mundo. Pasme. Desde a fundação do mundo que existem seitas e heresias. Estava tudo muito bem, o relacionamento com Deus estava perfeito, Adão e Deus se comunicava todos os dias. Ao cair da tarde, Deus aparecia no jardim, conversava com ele, trocava o maior papo com ele. Chega um dia, Deus chega no jardim, não vê Adão. Adão, onde estás? Eu estou aqui escondido. Por que está escondido? Porque estou nu, despido. Quem te mostrou que estás nu? Aí ele jogou a culpa para... você também me deu uma mulher aí que... A mulher que tu me deste por companheira, me fez eu comer do fruto da árvore e aconteceu isso. E aí ele fez uma reunião lá, entre eles, nós já sabemos a história, e ele disse: da semente da mulher, suscitarei um, será a tua cabeça. E tudo lhe ferirá apenas o calcanhar. E foi a morte de Jesus, mas ressuscitou no terceiro dia. Certo? Então o que acontece? Lá começou a primeira desobediência, primeiro relacionamento distorcido. Quem foi que colocou isso? Uma cobra, a serpente. Vocês já conversaram com uma cobra? Bom dia, cobra. Tudo bem? Não, né? Não ficaria estranho a Eva manter um diálogo com uma serpente? Será que ela não se tocou? E ela entrou, né, no papo. É por isso que eu disse: cuidado com as amizades que aparecerem no seu caminho, na sua vida. Cuidado. A tendência delas é nos encaminhar para o mal, infelizmente. 1% pode te ajudar a crescer, a subir. A maioria te joga para baixo. Né? Então o que acontece? Estava tudo muito bem entre Deus e Adão e tal, até que houve a distorção da palavra. A serpente falou: você viu como é bonito o fruto da árvore? E a Eva falou: não posso tocar, nem comer, porque Deus disse que no dia em que comermos dela, dele, morreremos. Não é bem assim não. Inverteu toda a história. A Eva acreditou, foi lá e comeu. Deus não iria incriminar Adão se ele não comesse. Presta atenção. Porque Deus não falou para Eva, o recado foi dado para Adão: de toda a árvore do campo comereis livremente, e menos que está plantada no meio do jardim, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A Eva apenas escutou.
mas o recado foi para Adão. Mas chega Adão, a Eva trabalhou a metade com uma boa esposa, né? E aí então, Adão, você não sabe da maior. Quem foi ela? Vai me dizer que não é nada disso. Olha, eu comi. Está aqui, ó. Experimente e vê como é bom. E o Adão comeu. E aí foi onde entrou a desobediência no mundo, entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Por isso que todos estamos livres da glória de Deus. Parabéns a você que abriu os olhos e está aqui hoje aprendendo a conhecer melhor a cada dia da presença de Deus. Amém? Amém. O próprio pai de Abrão, ele se chama Abrão ou Abraão? Oi? Primeiramente ele se chamava Abrão. Deus disse: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali onde estava morando Abrão, junto com seus pais, com sua família, Deus não poderia operar. Por quê? Porque ali já havia heresias no meio deles. E Deus é único. Deus queria se relacionar com Abraão diretamente, sem ter a interferência das heresias que seu pai chamado, como é chamado o pai de Abraão? Isso, Tera, praticava. E então saiu Abraão e se tornou o quê? Amigo de Deus. Deus não fazia nada aqui na terra sem avisar o Abraão. Quando é que o Abraão recebeu mais um A? Que ficou Abraão. Quando ele duvidava que era possível ser pai. Deus falou: sabe uma coisa, a partir de hoje as pessoas vão chamar você pai de muitas nações. Imagina um camarada velho, não tem filho, e passa na rua e o pessoal: ô pai de muitas nações, ô pai de muitos filhos. Ele ficava bravo. E a mulher dele uma vez duvidou, e o anjo disse: por que duvidaste? E um ano depois, estava a criancinha no colo, quase 100 anos de idade. Tomara que eu chegue lá também. Então, é isso. Vamos descer um pouquinho mais? No mundo de hoje, existem mais de 6.000 seitas e religiões espalhadas pela face da terra, uma diferente das outras, cujos seus líderes e seguidores garantem que estão certíssimos. Estão certos. O resto está todo mundo errado. Eles estão certos. Vamos lá. Será que estão? Entre os enganados espalhados pela face da terra, como saber o que está certo ou errado? Porque todos dizem que estão certos. Como você vai descobrir quem está certo ou quem está errado? Analisando conforme a palavra de Deus. Deus colocou em Israel um prumo. Então, se você quiser saber se você está torto ou não, está errado ou não, tem que se colocar no prumo. É a única maneira de saber. Caso contrário, e o prumo é a palavra de Deus. Vamos lá. Como saber com quem está a verdade? O próprio primo de Jesus, João Batista, tinha dúvidas. João Batista não tinha certeza que Jesus era filho de Deus. Era primo dele. E não tinha certeza. Estava lá no calabouço, pronto para ser degolado. E de repente ele falou: antes de eu morrer, eu preciso saber de uma questão aí. Pega 2 de seus discípulos e manda até Jesus, perguntando: és tu
aquele que havia de vir, ou nós esperamos outro? E Jesus, o que é que ele falou? Sou eu. Não. Para cumprir, se cumpriu o que o profeta Isaías disse, escreveu. Olha o que foi que aconteceu naquele momento. O próprio primo de Jesus, João Batista, tinha dúvidas. Por isso, ele mandou 2 de seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou havia de vir? E para que se cumprisse o que há mais de 700, vou repetir, e para se cumprir o que há mais de 700 anos fora. O que é o verbo fora? Quem sabe? Fora dito. Oi? Isso, exatamente, é o verbo ser, não é? No mais que perfeito indicativo. E completou tudo. Fora, muito bem. Dito pelo profeta Isaías. Veja lá Isaías 61, 1 e 2. 61, 1 e 2. Deixa eu ler para vocês. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Essa foi a profecia de Isaías. Agora vamos lá para o livro de Lucas 7,19, para você ver o que aconteceu na vista dos discípulos de João Batista. Lucas 7, 19 a 22. João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E na mesma hora curou muitos de enfermos e de males, e de espíritos maus, e deu a vista a cegos. Respondeu então Jesus e disse: ide e anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e os pobres é anunciar o Evangelho. Amém. Então o que acontece? Jesus não falou: sou eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado. Mas para se cumprir o que estava escrito no profeta Isaías, o que ele fez? O João Batista conhecia a lei, conhecia o Antigo Testamento. Então Jesus mostrou quem ele era através dos sinais. E João Batista falou: não tem dúvida, é ele mesmo. Porque se cumpriu o que estava escrito no livro de Isaías. Amém? Então você não tenha dúvida de que Jesus, ele é o Filho de Deus. Não tenha dúvida de que Jesus, ele é a verdade. Se você se unir com Deus, você se torna um Deus. Pode ser assim? Pode. Está escrito. Vós sois deuses. Salmo 82. Vamos lá. E Jesus disse: não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Quando interrogaram ele. Paulo se preocupava muito com este assunto. Veja o que ele disse.
para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Está escrito no livro de Efésios, na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 14, e 2 Coríntios 11, 3. Alguém acha Efésios 4, 14? Eu vou para 2 Coríntios 11, 3. Efésios 4, 14, 2 aos Coríntios 11, 3. Eu gostaria que os irmãos participassem um pouco mais. Eu estou achando algumas pessoas com a cabeça baixa, meio pensando na morte da terra. Então, preste atenção aqui, interaja, para você aprender. Aí a gente não sabe se você está gostando ou não. Quando a pessoa está gostando, ela está olhando, atenta, né? Se deixa ficar de cabeça baixa, ele não pode saber. E eu gosto muito de olhar nos olhos da pessoa. Tem gente que tem olhos verdes, castanho, bonito. Vamos lá. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 3. Olha o que diz. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente, lá no Jardim do Éden, já está falando lá no Jardim do Éden, tá? Assim como a serpente enganou Eva e com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, no Evangelho. Uma certa vez, o Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu e segundo do grego. Então o que acontece? O que é Evangelho? Boas novas. O que é boas novas? É o que Jesus fez, né? Curado, leproso, tal, apregoava o ano aceitável do Senhor e tal. Isso são boas novas. Mostrar para as pessoas que elas têm direito a ser curada, ser libertada, ser uma pessoa melhor na vida. Nós temos essa obrigação de falar. Eu tenho deparado com pessoas, um dia vinha da Atibaia de ônibus, e um rapazinho todo tatuado, não tem nada a ver com a tatuagem sua não, tá? Todo tatuado, todo assim e tal. E eu me aproximei dele, que meu filho fez lá com o eunuco, e comecei a conversar, e ele me deu uma patada, sabe? Quer saber? Tá. Eu falei, isso aí está picado pela serpente. E aí eu comecei a conversar com ele e tal, e ele contou para mim que era líder da mocidade, da igreja, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que lá. Mas ele agora, ele está participando de um movimento que tem uma abertura de mente, e não sei o que lá e tal, e eu estou me sentindo melhor assim, aquela coisa toda. Então é que a heresia já está na cabeça da pessoa, né? E aí eu comecei a falar da palavra e tal, mas ele resistindo, por causa do comportamento que ele viu na igreja, não sei. Então é muito importante o nosso comportamento perante a comunidade. Todos nós temos que ter bom comportamento, para que aqueles que estão de fora não se escandalizem e não venham a se desviar. E a culpa por eles ter se desviado pode ser nossa. E a gente está dentro da igreja e às vezes a gente está com o pé fora, porque a gente está fazendo coisa errada sem saber às vezes. É que existem dois tipos de pecado, você sabia disso? Existem dois tipos de pecado.
pecado. Um deles é aquele que você pratica. É o pecado da ação, você pratica. E o outro é aquele que você deixa de praticar. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Será que nós temos feito isso? Na parábola do semeador, Jesus comparou a boa terra de 3 maneiras. Ele disse que a boa terra recebeu a semente, e essa terra era dividida em 3 categorias: primeira, segunda e terceira qualidade. A terra de terceira qualidade produziu 30 grãos por 1. A de segunda qualidade produziu 60 grãos por 1. E a de primeira qualidade produziu 100. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que acontece? Existe boa terra que é dividida em 3 tipos, 3 categorias. Em qual delas você se encaixa? Porque a 4ª categoria é improdutiva, é infrutífera. E Jesus disse que os servos inúteis serão lançados nas trevas externas. Então nós temos a obrigação, como a colheita é feita por ano, normalmente se planta, quem vive da roça, antigamente era por ano, abacaxi é 2 anos. Você precisa por ano produzir pelo menos 30 frutos. Se você fizer isso, aí precisa comprar um estado de futebol para botar ele e pagar. Daqui a um ano, não cabe ninguém. Mas nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós somos tímidos. Nós somos egoístas. Me desculpe, mas é isso. A gente se tranca dentro de nós, que nós somos bonzinhos. Ele passou no lugar, mas atravessou na frente, se atropelou o indivíduo, deixou ele cair lá e estava lá morrendo. E você foi embora. E eu venho atrás, vejo a situação e também vou embora. Quem é que praticou o pecado? O camarada que atropelou, certo ou não? Praticou um crime. Crime. Eu pratiquei alguma coisa? Qual foi o crime que eu pratiquei? De omissão. Eu deixei de socorrer. Não fui eu que atropelei o cara, mas eu deixei de socorrer. Então eu me encaixo no mesmo crime. Crime de omissão. Então você pratica aqui pecado, você agindo, e você pratica pecado também, deixando de agir, deixando de fazer aquilo que ele manda. Amém? Amém. Vamos lá. Onde foi que eu parei? Na contramão não foi. A introdução ao estudo, o alerta vem de Jesus. A introdução ao estudo, o alerta vem de Jesus. Nos últimos tempos surgirão falsos profetas e falsos cristos. Marcos 13. Se alguém quiser ler, está escrito em Marcos 13. Nos últimos tempos surgirão falsos profetas e falsos cristos. Por isso é muito importante saber discernir entre o certo e o errado, para não sermos enganados e cairmos na condenação do diabo. Está escrito aí em Marcos 13, 22, não está? 22 eu não falei. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos.
Exatamente. Outro dia o pastor, usado por Deus, o pastor Vanderlei, falou sobre isso no monte. Que ele vem com sapatinho de lã, ele vem como se fosse bonzinho, mas por dentro é lobo devorador. Então, se possível, ele pode inclusive enganar até os escolhidos de Deus. Então, precisa tomar muito cuidado com esta área, porque dela depende a nossa salvação. Tem uma igreja, suposta igreja, que ela sai de casa em casa, ensinando. E outro dia foi no meu escritório e começou a falar e eu dei corda. E foi falando, se empolgou, mostrou e tal. Aí, depois no final, ela gostou? Eu falei, gostei. Falei, então você vai no salão com a gente agora? Eu falei, fazer o quê? Aí ele, não, você gostou, então vai ser testemunho. Eu não posso, eu não posso. Infelizmente eu não posso. Mas você não gostou? Eu falei, gostei demais. Mas eu não posso. Por que você não pode? Porque esse negócio de testemunho eu não vi a briga e todo mundo. Então vamos lá. O Paulo escreveu sobre isso, nós já lemos aí, né? Muito bem. Por isso é muito importante discernir entre o certo e o errado, para não sermos enganados e cairmos na condenação do diabo. Como descobrir uma heresia ou seita? Existe maneira para descobrir. Segue abaixo alguns ensinamentos importantes. Ainda nós não entramos no estudo, cara. Já são 9 horas, ainda não. Agora é que nós vamos entrar. Conceito simples e prático. Religião quer dizer, lá no grego, religar. Significa religar, com o propósito de ligar novamente o homem a Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Religar significa religar, escolher a Deus novamente. Conceito do Santo Agostinho, lá no início. Foi um cara que contribuiu muito com o ensinamento para combater as seitas. Todos sabem que está escrito lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão da glória de Deus. Por isso, o homem precisa ser religado outra vez a Deus. A palavra doutrina, que também quer dizer didaquê, significa aprendizado, ensino ou instrução. A palavra doutrina quer dizer aprendizado, ensino ou instrução. A Bíblia é o nosso manual de instrução. É nela que se encontra a verdadeira doutrina e os ensinamentos de Deus ministrados por Jesus e pelos apóstolos. É nela que nós temos que nos firmar, na palavra de Deus, que é a verdadeira doutrina. Não adianta pegar, por exemplo, trazer um papel aqui escrito e falar, isso aqui é uma doutrina que ele inventou. Se não tiver base bíblica, não tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Vamos lá. Há 3 tipos de doutrina. A doutrina de demônios. Ela é antibíblica. 1 Timóteo 4:1 e Tiago 3:15. É importante a gente ver isso. 1 Timóteo 4:1 e o Tiago, um vai no Tiago e o outro vai no Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ok. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja, espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Está escrito lá no livro de Tiago também, tá? Onde há problema de divisão na igreja e tal. Tome muito cuidado com isso, porque se tivermos um só pensamento, tivermos uma só ideia, ninguém segura essa obra. Porém, se tiver dois pensamentos aqui, um pensa de um jeito e outro pensa de outro, a obra termina. Lembra o que aconteceu com o Nimrod? Quem conheceu o Nimrod? Camarada muito perverso, ele perseguia Deus, ele queria destruir Deus de qualquer jeito. Então ele tentou construir uma torre que chegasse até os céus, e Deus confundiu as línguas ali, e isso é sua obra. Mas o próprio Deus disse que o povo era um, e tudo que tentavam fazer, eles iam conseguir. Quando você é um só pensamento, você consegue tudo. Por quê? Aonde estiverem dois ou três no meu nome, eu estarei no meio deles. Então Deus está para auxiliar aonde há única. Vamos lá. Doutrina dos homens, extra-bíblica. A do demônio é antibíblica. A dos homens é extra-bíblica. Mateus 15:9. Vamos lá. Mateus 15:9. Acharam aí 15:9? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E depois tem 16:12. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus à parte dessa interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E, bom, nós que precisávamos saber é só esse espaço aí, esse outro entendimento aqui já é para um outro tipo de estudo, tá? Então, Jesus falou que era para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E a maioria das pessoas entenderam que era fermento que colocava em pão, né? Os padeiros fazem. Mas ele estava falando da introdução de ensinamentos errados no meio do povo cristão. Então você tem que tomar muito cuidado. Outro dia eu estava falando com um certo cidadão, fui lá comprar. O que eu fui comprar? Jabá, para fazer o tratamento lá. E eu cheguei lá, e eu comecei a conversar com ele, ele é de uma certa religião. E estava mas eu não leio a Bíblia, eu não preciso. Aí eu já falei, já pensei, mas isso aqui é seita, né? É heresia que ele está falando. Porque eu sou bom, eu não sei o que lá, eu não faço nada errado, você vai comecei a falar comigo. Aí depois falou: o senhor sabe que você tem razão, onde é que está escrito mesmo? Eu vou pesquisar. Está escrito lá, tal. Vê lá o Salmo 119. Leia o Salmo 119. Aliás, pessoal, anotem aí. O Salmo 119 é lição de casa. Lição de casa para hoje, a partir de hoje, já que depois termina. A lição de casa para nós hoje é o Salmo 176. A mãe está soprando também. 176 versículos. Dá para ler em 10 minutos, tá? Aí se você fizer isso 21 dias, todo dia,
você começa a ter a mente do salmista Davi. Porque você vai se colocar na pessoa do Davi. E você vai ver como ele era grato a Deus. O Salmo 119 é muito importante para a gente ler. Bom, eu vou terminar por aqui. E semana que vem, sei lá, a gente continua, nós não chegamos nem numa folha. Eu queria passar para vocês, além do Salmo 119, vocês devem ler também lição diária. O 119 é para você ler durante 21 dias. E essa aqui é para você ler todo dia, a respeito do que nós estamos falando. Anotem aí, pedi para trazer caneta ou papel, anota no telefone, anota na palma da mão, casca de árvore, sei lá, anota no chão. Vamos lá. STQQSSD. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira você vai ler 1 Timóteo 1, 18 e 19. Segunda-feira você vai ler 1 Timóteo 1, 18 e 19. Na terça-feira você vai ler 1 Pedro 3:13 a 16. Na quarta-feira você vai ler Judas, irmão de Jesus, tá, pessoal? Não é o Iscariotes, não, tá? Irmão de Jesus. Na quarta-feira você vai ler Judas 3:16. Nossa, o mesmo versículo de João, né? 3:16. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Na quinta-feira você vai ler 2 Timóteo 2:15 até o 19. O 2:15, o 15 eu posso falar para você. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, aquele que faz a obra, né? Sem ter do que se envergonhar. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, sem ter do que se envergonhar. Judas é o do 3 até o 16? Não, é 3:16. É 3:16. 3:16. Só tem uma página, só tem um. Do 3 ao 16. Tá? Não. É o Judas 3:16. Opa! É isso mesmo. Judas só tem um. É isso mesmo. Do 3 ao 16, exatamente. É ele todo. É aquele do traço aqui. É ele todo. Do 3 é o Judas, do 1 ao 16. O Judas é do 1 ao 16. É só um capítulo, é verdade. 2 Timóteo 2:15 a 19. Na quarta-feira. Na quinta-feira, 2 Pedro 2, 1 e 3. 1 de 1 a 3, né? 2 Pedro 2, de 1 a 3. Sexta-feira você vai ler João. Já está na sexta. Chegou na sexta? No sábado você vai ler João 17, 17, 18. Domingo você vai ler João outra vez. Final de semana só dá João. 8, 31 e 32. Tudo relacionado ao nosso estudo. Então vocês pegaram aí leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E depois o Salmo 119, durante 21 dias. Leia ele todo. 176 versículos durante
21 dias. Daqui a 21 dias, você está muito mais chegado a Jesus, você está muito mais amoroso a Jesus do que hoje. Porque o seu coração se dobra e é lá está escrito. Amém? Então, pessoal, 9 e 7. Se vocês quiserem que continue até 2 da manhã, não tem problema? Tem gente que... Vamos lá. Pastor, só queria uma dúvida. Só queria uma dúvida só. Você quer continuar? Ah, eu esqueci de perguntar. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, por favor? Fale agora ou cale-se para daqui a pouco. Não, é que o senhor comentou um negócio bem interessante em relação às heresias. O senhor comentou que as heresias elas surgem a partir do momento que o homem recebe alguma revelação de Deus e tal, e remete com a palavra de Deus. Em relação à nossa Bíblia de estudo, por exemplo, a gente tem João Ferreira de Almeida. Ele fala no estudo dele que ele criou a Bíblia, né, de estudo para facilitar a vida dos obreiros dele, porque os obreiros tinham uma certa dificuldade. A gente, como cristão, até que ponto a gente precisa ter certo tipo de cuidado com os estudos que é feito na nossa vida? Porque a gente não tem estudo para aprender, né? Mas até que ponto a gente tem que ter essa dosagem? Sim, aí o que acontece? Você tem que pesquisar e você tem que se espelhar na palavra. Se o que alguém escreveu estiver embasado na palavra, se você perceber que é espiritual, você segue. Se você vê que tem alguma dúvida, o seu espírito não bate com o que está escrito, nem leia. Deixa do lado. Guarda somente aquilo que é bom, aquilo que vai te edificar. Amém? Eu estava na faculdade uma vez e chegou no final do ano, o professor falou, eu vou passar um livro para vocês lerem. E aí olhou para mim, ele falou, irmão, vou passar um para você aí. Cara, muito bom, cara. O cara é muito... assim, ele não vai ter muito com a minha cara, não. E aí ele falou assim, eu vou passar um livro para você, porque o meu nome tem irmão no final, tá? Então os professores me chamavam, ô irmão, ô irmão. Eu falei, não sei se eu estou na faculdade, não é igreja. E aí então ele passou um livro, chamava-se César e Cristo. César e Cristo. Eu comecei a ler, eu acho que eu não li nem 2 linhas. Toquei fogo. Falava muito mal de Jesus. Falava muito mal. Eu falei, eu não quero saber dessas coisas. Não, tudo aquilo que você começa a ler, que você vê que está em desacordo com aquilo que você leu, com aquilo que você aprendeu, você joga no lixo. Não coloca dentro de você. Amém? Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai. E agradecemos, ó Pai, por estes momentos maravilhosos na tua presença. E sabemos, meu Deus, que a tua palavra é útil para nos edificar. Pai, cheia as tuas mãos para abençoar o teu povo. Meu Deus, abrindo o entendimento cada vez mais, proporcionando a eles, meu Deus, o entendimento que vem do alto, para que eles, meu Deus, possam se edificar na tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, ilumina as mentes deles, para que eles possam compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Para a tua glória, nós te louvamos e te glorificamos. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Está terminado. Muito obrigado pela